Oi, seja muito bem-vindo novamente ao canal da Learn W Jana, o canal onde você aprende do seu jeito. E nós hoje vamos começar a trabalhar o vocabulário que iremos usar na leitura dos versos bíblicos. Então, eu vou sempre trabalhar um pouco as palavras primeiro e depois nós vamos entrar nos textos bíblicos e aprender inglês com eles. Então, sem mais demora, nós vamos direto ao assunto. Gostaria de lembrar vocês que não é necessário saber todas as palavras para se entender um texto. E não é necessário que você entenda o texto para aprender as palavras. Então, você vai, aos poucos, construindo o seu vocabulário de acordo com a sua exposição aos textos, às músicas, a tudo que for apresentado em inglês para você. Uma outra coisa que é muito legal saber é que as técnicas estão conectadas, ou seja, quando você ouve bastante, você fala muito bem. E quando você lê, você escreve muito bem. Todas as 4 técnicas têm igual importância quando você é fluente em um idioma. E isso não se aplica apenas ao inglês. Nós vamos começar com o vocabulário que se apresenta em Luke 5. Luke 5. Lucas 5. Então, nós vamos trabalhar uma parte do vocabulário de um texto de Luke 5. A primeira palavra é paralyzed. Paralyzed. Essa palavra significa que alguém está paralisado ou permanentemente devido a um acidente ou alguma doença genética, ou paralisado no sentido de estar parado. Mas nós sabemos que no texto bíblico ele vai falar sobre um paralítico, uma pessoa que perdeu os sentidos das suas pernas. Então, a frase que eles usam é: The paralyzed man comes in by the roof. The paralyzed man comes in by the roof. Mais uma vez, the paralyzed man comes in by the roof. Então, o homem paralítico, ele desce através do teto. Então, é isso que está dizendo a palavra. A próxima palavra é verse. 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 Essa palavra significa verso. Ela é similar ao português e tem o mesmo sentido que em português, que é um verso bíblico, é um verso de uma poesia, é um verso de uma música. Então, ele é um verse. E eu trouxe a frase the verse in the Bible. The verse in the Bible. É o verso na Bíblia. O verso na Bíblia é algo que nós cristãos falamos bastante. Está no verso da Bíblia, tal, né? Então, é uma frase bem importante para nós cristãos. A próxima palavra é proud. Proud, proud. Lembre-se, eu sempre exagero na pronúncia para que você identifique cada som e possa reproduzir. Mas normalmente a gente não fala assim. They are very proud. They are very proud. O que isso significa? Que eles estão muito orgulhosos. É um orgulho. A palavra proud, ele pode ser usado no sentido positivo, do tipo, eu estou orgulhoso de você,
ou pode ser usado no sentido negativo, que é ela é muito orgulhosa. Então, os dois sentidos podem ser usados. Nesse caso, proud é orgulho. Então, they are very proud. They are very proud. O que significa? Eles estão muito orgulhosos. A palavra religious, ela é um adjetivo e ele dá qualidade a algumas pessoas que são pessoas religiosas, pessoas que são praticantes da sua fé. Então, é religious. They are religious men in the Bible. There are religious men in the Bible. There are religious men in the Bible. Isso quer dizer que existem homens religiosos citados na Bíblia. Que existem homens religiosos citados na Bíblia. Então, there are religious men in the Bible. There are religious men in the Bible. A nossa próxima palavrinha é law. 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 Que significa lei. Lei. E conforme está citado nessa frase aqui, and teachers of the law were sitting there. And teachers of the law were sitting there. And teachers of the law were sitting there. Isso significa que os professores da lei, ou seja, os sacerdotes que ensinavam sobre as leis que Moisés escreveu na tábua e todos os ensinamentos que Moisés trazia, a lei dele. Então, é disso que eles estão se referindo, as pessoas que ensinavam a lei, tá? Então, law significa lei. A nossa próxima palavrinha é law-keepers. Law-keepers. Na época da Bíblia, law-keepers eram as pessoas que mantinham a lei na região, as leis cristãs, todos os tipos de lei tinham uma pessoa responsável por fiscalizar e ter certeza que estava todo mundo cumprindo, assim como é feito hoje. Mas hoje em dia, para nós, o que seria assemelhado a law-keepers seriam os policiais, que são as pessoas responsáveis por manter a lei e a ordem. Então, eu trouxe a frase, the law keepers are serious. The law keepers are serious. The law keepers are serious. Os mantedores da lei são sérios. Os mantedores da lei são sérios. E com isso, você fica sabendo não só como fala law, mas aprende uma nova palavra conectada com ela. A nossa próxima palavrinha é uma palavrinha que talvez seja muito conhecida hoje em dia, né, devido à nossa globalização. Então, é uma palavra que muita gente usa no mundo corporativo também. Então, nós temos a palavra power. 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 Como vocês podem ver, o P, como eu falei isso na aula de pronúncia, o P, ele não usa as cordas vocais para você pronunciá-lo. Então, é só arzinho que sai mesmo. Então, fica power, power, power. E and the power of the Lord was there for him to heal. And the power of the Lord was there for him to heal.
Nós vamos ver essa frase mais algumas vezes, tá? Porque ela é um pouquinho longa, então eu dividi em 3 partes. Então, o poder de Deus, o poder do Senhor, estava lá para ele curar. Então, aquele poder fazia com que ele pudesse curar as pessoas que o estavam procurando. Nós temos agora a mesma frase, mas o que eu vou chamar a sua atenção é para the Lord. The Lord. The Lord. Por que precisa esse the na frente? Porque você não está se referindo a qualquer Senhor. Você está falando sobre o nosso Senhor. O Senhor, né, que é onipotente, onipresente. O nosso Senhor Jesus. Então, você tem que se referir a ele usando esse artigo the, que é para coisas específicas, coisas específicas e únicas, tá? Então, novamente, a frase é: And the power of the Lord was there for him to heal. And the power of the Lord was there for him to heal. And the power of the Lord was there for him to heal. O poder do Senhor estava lá para ele curar. A próxima e terceira parte dessa frase seria o to heal. To heal. To heal é curar. Curar. Então, esse verbo está sendo usado para se referir ao que Jesus estava fazendo com o paralítico e toda aquela multidão que estava ali ao redor dele, né? Então, the power of the Lord was there for him to heal. The power of the Lord was there for him to heal. And the power of the Lord was there for him to heal. A próxima palavrinha é whole. 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 Nós temos o som do H, que é a gente pronuncia como R de carroça. Como a gente pronuncia carroça, a gente vai pronunciar esse H aí, que é whole. Whole. Porque o LE, quando está junto, ele tem que ser transformado em OU para você pronunciar. Então, é whole. Whole. Isso significa buraco. Buraco. Algumas pessoas confundem com santo, mas santo é outra palavra e se refere é outra palavra e tem outra pronúncia, tá? Mas o pessoal confunde bastante com hole. Hole. Então, é buraco. In a hole, in a roof. In a hole, in a roof. Ou seja, num buraco, no teto. No buraco, no teto. A próxima e última é uma expressão. Essa expressão, ela fala no sentido de abaixar alguma coisa, né? Quando você let down, você coloca no chão, ou você coloca abaixo, ou você coloca para baixo alguma coisa. Então, I will let down the nets. I will let down the nets. O que estava dizendo aí, né? Foi o Pedro, depois naquela situação que Jesus mandou eles jogarem a rede novamente, mesmo eles tendo tentado pescar o dia inteiro, não ter conseguido nada. O Senhor mandou eles jogarem a rede novamente. E aí Pedro falou isso: I will let down the net. I will let down the net. Porque ele disse: eu vou abaixar a rede novamente. Pessoal, essas são apenas algumas das palavras que vocês irão ver novamente no texto nas próximas aulas.
ainda tenho algumas outras palavras para trazer para vocês. Como vocês devem ter percebido, desde a aula 1 eu venho crescendo para chegar em culminar na leitura do texto. Então, tem toda essa preparação antes de que nós possamos entrar diretamente nos versos bíblicos, tá? Então, eu agradeço mais uma vez por você ter assistido, ter me acompanhado. Se você está acompanhando desde a primeira aula, mais uma vez, obrigada. E chama os amigos, convida o pessoal, porque nós vamos falar bastante de Jesus aqui, junto com o inglês. Então, traga o seu conhecimento de inglês para o que é mais importante na nossa vida, a palavra do Senhor que nos guia por todos os nossos dias, né? Então, eu espero que você esteja acompanhando, acompanhe passo a passo desde a primeira aula, e aí você vai entender todo o contexto, ok? Então, até a próxima aula. Beijos!